Olá, amigos de Safras e Mercado e da BIC. Estamos começando mais um Conversa com Analista sobre o mercado de café. Um Conversa com Analista ainda mais especial, porque faz parte da nossa parceria com a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC. Vamos conversar sobre o mercado, com foco mais para o mercado de consumo interno de café. Estou com o meu colega consultor de Safras e Mercado, Gil Barabashi. Bom dia, Gil, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Tudo ótimo. Cumprimentando nossos amigos também da BIC, cumprimentando os industriais. Esse vídeo é especial para vocês e temos bastante coisa para falar sobre o mercado de café, né? Já cito que em julho o café robusta na Bolsa de Londres subiu 5,2%. No ano, o café robusta em Londres acumula uma alta de 50%, tomando o contrato setembro. Em Nova York, o café arábica em julho acumulou uma alta de 3,5% e no ano acumula, ao contrário dos ganhos esses do Robusta, o Arábica em Nova York acumula uma queda de 1%. Antes de dizer para o Gil já colocar adiante a tela do nosso mercado interno, eu digo para você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube de Safras TV e também da ABIC, não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações, assim você sabe, recebe uma notificação dos vídeos atualizados. E entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Gil, antes de colocar a tela do mercado interno, vamos falar um pouquinho do mercado internacional. Esses números que eu citei são importantes e eles mostram aí claramente um mercado do Robusta que esteve mais valorizado até aqui ao longo de 2023, embora em julho tenha se aproximado um pouquinho mais, porque o Arábica também avançou no mercado internacional. O que a gente pode dizer sobre essas bolsas aí, sobre esse comportamento do mercado internacional? Olha, Alessandro, é basicamente essa ideia de que o Robusta, na verdade, ele recuperou espaço que ele tinha perdido ao longo do ano passado. Então, quer dizer, você vê aí uma recuperação de espaço. Fundamentalmente, esse ganho, essa recuperação, ele está atrelado à quebra na safra da Indonésia e à menor disponibilidade no Vietnã. Além disso, a maior procura internacional, né? Então, você teve uma maior procura, uma demanda maior por esse café. Paralelamente, você teve perdas em importantes origens, Vietnã e Indonésia. Isso tudo explica essa recuperação nos preços. E o que aconteceu agora em julho, né, que é uma aproximação, justamente ele valorizou 50% do começo do ano até agora. Então, ele está indicando que chegou no seu ponto de exaustão. Então, agora ele está andando mais atrelado com a arábica, né? Então, ele recuperou espaço e agora ele anda mais atrelado com a arábica. Então, isso explica por que no ano ele valoriza 50% e no último mês de julho ele está andando próximo ao arábica, né? Então, é esse o comportamento que a gente está percebendo em relação à robusta e arábica. E uma questão também importante é que o arábica, de certa forma, ele cai, essa queda acumulada em 2023, um dos fatores principais é a chegada da safra brasileira, que tem uma oferta maior de arábica esse ano e, de certa forma, essa pressão sazonal com a chegada da safra nova brasileira, principalmente na tela de Nova York, principalmente para o arábica, ele foi mais intenso do que o robusta e agora você vê esse comportamento diferente entre um e outro no mercado internacional. Beleza, Gil, vamos falar aqui do nosso mercado interno. Vou citar aqui dados de safras do nosso levantamento, que mostra que a colheita, percentualmente até 25 de julho, essa safra estava em 74%, o que mostra uma evolução em relação à semana anterior de 8 pontos percentuais, vem andando mesmo a colheita aí, chegando no quarto final, digamos assim. Existe um ligeiro atraso em relação ao igual período do ano passado, que era 75% nessa época, e 5 anos, na média de 5 anos, 79%. Se a gente for pegar o Conilon somente, temos 89% da colheita já realizada, também um pouco abaixo da média normal para o período, que é 95%, e o Arábica 65%.
Mas está andando, né, Gil? A gente não pode falar aí que, embora tenha tido alguns problemas aí em algumas regiões pontualmente de chuvas, atrapalhando um pouco os trabalhos, atrapalhando também secagem, agora está andando bem, né, Gil? Sim, sim, está andando bem. A gente teve o começo, principalmente, mais ligado ao Conilon, né? Um começo um pouquinho mais lento, pela maturação atrasada, devido à umidade, também por conta da umidade, né? Que também atrapalhou um pouquinho os trabalhos. Mas agora segue para o seu ritmo, sua cadência normal e se encaminhando para o final, principalmente do Conilon já. A gente se encaminha para a reta final, a Arábica demora um pouquinho mais, né? Mas, de certa forma, é o que você falou, a gente já está no quarto final de colheita. O perfil da safra é um perfil da safra interessante em termos de produtividade, né? E também em termos de qualidade. A gente está vendo, principalmente no Arábica, uma safra aí bem granada, uma safra de um perfil de bebida também bastante interessante. A gente tinha aí alguns cenários que poderia ter uma umidade excessiva, e isso poderia atrapalhar a questão da qualidade da bebida, mas a princípio a umidade é mais isolada e, em termos gerais, você tem aí um perfil bem positivo para essa safra, tanto de produção como de qualidade. Viu? Você já compartilhou a tela aí do nosso mercado interno, né? E bem focado aí para os cafés para a indústria. E a gente viu em tempos mais recentes aí o Conilon com preços bem mais atrativos aí para a indústria, que seguiu aí uma trajetória, digamos assim, global em termos do uso mais do Conilon, né? Que no caso global robusta, mas enfim. E isso foi visto lá fora também, né? Um cenário dessa forma. E agora a gente teve uma aproximação, né? Dos preços do café arábica, bem interessante, esse gráfico mostra também isso, mas agora já começa a mudar um pouquinho esse cenário do mercado. Eu quero que tu explique esse gráfico para nós aí, que é bem interessante, Gil. Uhum. Bom, o que a gente está vendo aqui? Essa linha azul em área aqui é o café arábica. E aí eu peguei a descrição de bebida Rio, na região das Matas de Minas, e aqui você tem essa linha mais clara aqui, é o Conilon em Colatina, no Espírito Santo. A gente vê aqui o arábica bastante valorizado em relação ao conilon, e depois você vê uma invertida, o conilon aqui ganhando valor e o arábica caindo. A queda do arábica é a chegada da safra brasileira, né? Então, isso pesou negativamente sobre as cotações do arábica, enquanto o robusta sobe acompanhando aquele cenário internacional que a gente viu ali de valorização ao longo do ano de 2023. Né? O nosso conilon ele acompanha o robusta, né, do terminal de Londres. Então, isso explica essas curvas. E o que a gente está vendo agora recentemente é que, como o preço do arábica caiu bastante, ele começou ao quê? A ficar atrativo, mais atrativo para a indústria local, né, para a indústria doméstica. E isso fez com que acontecesse uma aproximação, né? Você vê também a chegada da safra de conilon, o avanço da safra de conilon no Brasil e essa queda do arábica forçaram o melhor realinhamento dos preços do robusta, que ele acabou recuando. Então, tem pressão sazonal e queda do arábica, que daí começou a concorrer por espaço, por interesse da indústria local, e isso fez com que o conilon também recuasse, né? Mas agora, mais recente, a gente está vendo o quê? Algumas sinalizações que mudam um pouquinho essa cadência. Você vê uma aproximação, aqui é o gráfico da aproximação. Essa aqui é a diferença do café arábica em relação ao robusta. O arábica estava extremamente valorizado, né? Daí ele veio perdendo valor em relação, veio caindo o preço, ele veio se aproximando do conilon. Chegando, e agora ele está começando a ganhar valor de novo, que a gente percebe nesse gráfico aqui. Por que isso? Por conta do perfil de colheita. É um perfil de colheita mais seco do que se imaginava, se assemelha muito aos 2 anos anteriores, e isso diminui a oferta de café de bebida Rio, de café de bebida riada, e esses cafés acabam o quê? Ganhando valor por conta da pouca disponibilidade. Isso faz com que esse preço reaja, né? E daí você abre também espaço para o Conilon reagir. Além disso, um outro fator é a questão das exportações de Conilon, Isso que eu ia te as perguntar, Gil. exportações do Conilon. Só para citar um dado aí do C-Café,
Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, os embarques de Conilon em junho subiram 60% em relação ao mesmo mês do ano passado. E há informações, embora ainda os números não estejam fechados de julho, que segue crescente os embarques do Conilon, né? A gente tem esse mercado internacional, probleminhas de oferta em outras origens, né? E o Brasil ocupando esse espaço por questões também de mercado, de preço interessante no mercado internacional, né? Então, como é que esse fator entra aí, né, na brincadeira? Esse fator entra nessa reação dos preços aqui, porque a oferta de Conilon ou ela vai para a indústria interna, né, para torrar de moído, ou para exportação de solúvel, ou vai diretamente na exportação de grão verde. O aumento da exportação de grão verde, que a gente já reportado pelo Secafé, ele ajuda o quê? A enxugar a oferta e abre espaço para uma recuperação dos preços. Né? Então, você tem esses dois fatores. Né? A questão aí, a melhora do preço do arábica, então você tem uma paridade entre a arábica e o conilon, né? E além disso, o conilon ainda pega carona, né, nesse maior interesse externo. Por conta da disponibilidade em outras importantes origens menor, acaba o quê? Que o comprador, que o exportador vem buscar o nosso Conilon. E esse Conilon vem avançando em termos de embarque, ajuda a enxugar a oferta e também permite essa reação nos preços. Beleza, Gil. E como é que o industrial nesse momento, qual seria aí a estratégia melhor para o industrial diante de todos esses elementos aí desse mercado que tem essa concorrência maior agora, digamos assim, da exportação, né? Daquele industrial que precisa da sua oferta para a sua indústria, né? E como é que ele tem que lidar com esse cenário aí desafiador que a gente tem do mercado que está mandando mais Conilon para fora, que tem esse arábica aí com um preço mais atrativo nesse momento, por outro lado está ficando mais escasso. O que você acha? São dois pontos importantes que ele tem que olhar. Né? Primeiro, essa questão da exportação, acompanhar o ritmo dessas exportações. Por quê? Se esse ritmo for muito acelerado, você enxuga a oferta de Conilon no mercado interno, você ajuda a balizar o preço do Conilon num patamar mais alto. E a outra questão é ele acompanhar o preço do arábica, porque o que em alguns momentos no ano passado, na temporada passada, ficou inviável, esse ano mudou o quadro, porque o arábica caiu bastante. Então, quer dizer, essa composição do preço do arábica em relação ao conilon também ajuda a ele na tomada de decisão em relação ao fluxo de compra de matéria-prima para a sua indústria. Então, monitorar esses dois pontos, né? A questão das exportações e a questão do arábica. Né? A gente está olhando colheita no Brasil, a colheita, como a gente já falou, está chegando ao fim, tá? O próximo, o inverno também a gente já está deixando para trás, então são pontos aí de risco que poderiam mexer com o mercado. E daí o outro ponto fundamental que mexe com a produção do Brasil vão ser as floradas a partir de setembro. Então, eu acho que o próximo ponto de inflexão seria as floradas. Até lá, olhar esse fluxo de exportação, para ver como é que vai ser a cadência, né, porque isso vai implicar diretamente sobre o preço do Conilon, e também essa proximidade, essa paridade entre o preço do arábica e o preço do Conilon. Acho que são dois pontos importantes para ele monitorar, para ajudar na tomada de decisão em relação ao seu fluxo de compra. Como você falou já, né, Gil? Agora o mercado cada vez mais, mercado internacional, passa a olhar para 24, né? Safra 24, a gente tem aí a previsão de segunda quinzena de agosto, com um tempo chuvoso, com chuvas em algumas regiões aí produtoras que podem induzir floradas. As informações que a gente tem indicam que será um ano que pode ter várias floradas, porque tem umidade chegando em diversos pontos, mas que, por enquanto, a maior preocupação é com temperaturas do que propriamente com umidade, né? O mercado começa a olhar para isso, né, Gil? Começa a olhar. Inclusive, a gente já recebi alguns reportes, algumas
fotos, alguns monitoramentos de florada no Conilon, né? Que começa mais cedo. Então a gente já tá Sim. terminando a colheita, o pessoal já está começando a olhar a florada do Conilon do próximo ano. Né? Então, lógico, vai mudar a cabeça. A gente vai gradativamente sair da safra 23 e começar a pensar na safra 24. E isso vai ser importante porque vai ser o fator que vai determinar o comportamento da curva de preço futuro do café. Né? Lá fora, a gente vai olhar o quê? A questão da chegada da safra do Vietnã no último trimestre do ano. Né? A expectativa é que tenha mais café robusta depois desse ano de oferta mais curta, então, quer dizer, uma retomada da produção. Tem a questão do El Niño, que tem que monitorar, que o El Niño pode trazer seca e tirar um pouco de produção, então é outro fator. E a questão aí, principalmente, a questão da demanda mundial, como é que vai ser esse fluxo de compras. Mas, Brasil, especificamente, o próximo ponto de inflexão é a florada que você falou. Então, quer dizer, a gente já começa a pensar já na safra de 2024, e essa safra de 2024, ela começa a ser desenhada a partir das floradas, setembro e outubro, são meses aí importantes para isso. Beleza, Gil? Alguma consideração final? Alguma coisa que tu queira pontuar? Um recado final para o nosso industrial, para os nossos amigos da BIC? Basicamente, esse é um ano um pouco mais tranquilo em relação ao abastecimento, né? Os preços acomodados num patamar um pouco mais baixo, então, um pouco mais tranquilo em relação a fluxo, mas é importante prestar atenção em relação à questão de fluxo de exportação, principalmente do Robusta, né? E essa distância de preço do Arábica em relação ao Conilon. Isso aí são fatores importantes que devem ajudar no direcionamento comercial das indústrias ao longo dessa temporada 23-24. Gil, muito obrigado. Tenho certeza que foi proveitoso esse nosso bate-papo aqui sobre o mercado de café, mais voltado para o consumo interno, mais voltado para os nossos industriais. Mais uma vez, mandando um abraço para o pessoal da BIC, que a parceria muito nos orgulha. E, Gil, as nossas redes sociais e também da BIC estão na descrição do vídeo. Gil, valeu, muito obrigado. Um abraço a todos. Eu que agradeço, Alessandro. Um abraço a todos, todo o pessoal da BIC aí. Abraço, até a próxima. Até a próxima.